Sobre a importância do regime conveniente ou alimentação saudável para a saúde, temos revelações sobre o número de refeições, quantas vezes devemos comer ao dia, sobre os males do consumo excessivo de alimentos cárneos e dos benefícios dos alimentos vegetais em sua forma natural e íntegra. Sobre o número de refeições, lemos: é muito comum o costume das pessoas do mundo de comerem 3 refeições ao dia, além de comerem em intervalos irregulares entre as refeições. E a última refeição é geralmente a mais abundante e muitas vezes é tomada pouco antes de deitar-se. Isto é inverter a ordem natural. Uma refeição carregada jamais devia ser tomada tão tarde. Mudassem essas pessoas o seu costume e passassem a tomar apenas 2 refeições ao dia e nada entre as refeições, nem mesmo uma maçã, uma noz ou qualquer espécie de fruta, e o resultado seria visto em bom apetite e na saúde grandemente melhorada. Sobre a terceira refeição, está escrito: caso seja tomada uma terceira refeição, deve ela ser leve e várias horas antes de ir para a cama. Outra revelação é que não se deveria beber água nas refeições. Leiamos: muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Tomada com as refeições, a água diminui a secreção das glândulas salivares. E quanto mais fria a água, tanto maior o dano causado ao estômago. Água ou limonada gelada ingerida às refeições paralisa a digestão até que o organismo haja comunicado ao estômago calor suficiente para recomeçar seu trabalho. Sobre o consumo de alimento cárneo, a revelação que temos é: somos compostos do que comemos, e o comer muita carne diminuirá a atividade intelectual. Os estudantes conseguiriam muito mais em seus estudos se jamais provassem carne. Quando a parte animal do agente humano é fortalecida por comer carne, as faculdades intelectuais diminuem proporcionalmente. A vida religiosa pode ser alcançada e mantida com mais sucesso se a carne for dispensada, pois este regime dietético estimula a intensa atividade, as propensões sensuais e debilita a natureza moral e espiritual. Temos a revelação que os pastores não deveriam adotar uma conduta que parecesse aos demais que não precisariam abandonar a carne. Veja o que está escrito: conquanto não façamos do uso da carne uma prova, conquanto não queiramos forçar ninguém a abandoná-la, é todavia nosso dever solicitar que nenhum pastor da associação trate levemente ou se oponha à mensagem de reforma neste ponto. Se, em face da luz que Deus tem dado acerca do efeito de comer carne sobre o organismo, continuais ainda a comer carne, deveis sofrer as consequências. Não tomeis, porém, diante do povo, uma atitude que lhes dê lugar de pensar que não é necessário exigir uma reforma quanto a comer carne, pois o Senhor a requer. O Senhor nos deu a obra de proclamar a mensagem da reforma de saúde, e se não vos é possível avançar nas fileiras dos que estão dando essa mensagem, não deveis salientar isto, contrariando os esforços de vossos coobreiros, os quais ensinam a reforma de saúde, estáis deslocado, trabalhando do lado errado. Foi dada também revelações acerca de algumas doenças que o alimento cárneo poderia causar. Está escrito: segundo a luz que me é dada, o predomínio de cânceres e tumores é em grande medida devido a um exuberante regime alimentar com base em carnes. Hoje está previsto que de cada 4 cidadãos,
terá câncer. E também existem estudos comprovando que o consumo excessivo de carne contribui para a formação de tumores no intestino. Outros alimentos da moda também foram desaconselhados. Veja alguns exemplos. Em geral, usa-se demasiado açúcar no alimento. Bolos, pudins, massas folhadas, geleias e doces são causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite, ovos e açúcar são os principais elementos. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. E como alternativa a uma dieta sem carne e estas guloseimas, foi sugerido: cereais, frutas, nozes e verduras constituem um regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante.